desse trabalho que nós fazemos, nós vamos passar um slide aqui, bem rapidinho, contando um pouco como começou essa casa, como ela tem trabalhado até hoje, quais os trabalhos que essa casa já desenvolveu e os trabalhos que ela desenvolve hoje. Então, nós temos aqui 76 anos da fundação dessa casa. Como tudo isso começou? Os jovens, nessa época, há 76 anos atrás, tiveram o incentivo do Leopoldo Machado, um senhor que veio para a nossa região, distribuindo aqui, passando de cidade em cidade, incentivando os jovens dessas cidades a se fazer uma mocidade espírita. Esses jovens, na época, frequentavam o Centro Espírita Amantes da Pobreza. E lá, nessa tarde, com o senhor Leopoldo Machado, eles se reuniram para ouvir o que ele gostaria de colocar. E foi então que ele incentivou esses jovens a fundar uma mocidade espírita. E foi exatamente nesse dia que eles fundaram a Mocidade Espírita. E como não poderia deixar de ser, né, o patrono dessa mocidade, Caibar Chútil, aquele que nós já conhecemos e não vamos aprofundar a respeito, mas que também, no dia 22 agora de setembro, depois da manhã, também é seu natalício de 155 anos. Então, Caibar, no dia 22 de setembro, comemoraria, se tivesse entre nós, 155 anos. E esses jovens, então, com o incentivo dessa idade, começaram a trabalhar. E o primeiro grande feito que eles fizeram foi a ideia de construir uma vila. E eles chamaram essa vila a Vila dos Pobres, que era endereçado a famílias de velhos que não tinham onde morar. Mas como apareceu poucos velhos naquela época, eles cederam então as casas para viúvas que precisavam trabalhar e que não tinham condições de pagar um aluguel, foi cedida às viúvas. Aí também eles ficaram preocupados, tá? As viúvas saem para trabalhar e essas crianças ficam na rua. Vamos fazer algo mais por elas. E foi então assim que eles fundaram, em 1955, o Lar Espírita Caibar Chútil. Esse lar foi mantido pela comunidade durante 63 anos. Depois, então, a prefeitura assumiu o trabalho do Lar Espírita Caibar Chútil. Aquela primeira foto era a foto de uma creche, que antes de se fundar o lar, foi feita uma creche. As crianças ficavam durante o dia e iam embora. E depois, uma das mães deixou as crianças lá e foi embora e nunca mais veio pregar essas crianças. Então, aí eles precisaram realmente fundar um lar de crianças para abrigar essas crianças. Nós tivemos uma época em que existia 60 crianças no mesmo teto, vivendo com harmonia, com equilíbrio. Então, foi um trabalho muito grande que essa comunidade foi realizando. Aqui nós temos a primeira diretoria da Mocidade Espírita. O primeiro presidente dessa mocidade, o seu Edo Mariani, que hoje está entre nós. Acredito que seja o único que ainda está aqui na Terra, que os nossos amigos já se encontram no plano espiritual.
A secretária foi Edneia Costa, tesoureira Isabel Perche, a bibliotecária Celso de Barros Perche, que foi um dos nossos prefeitos de Matão, e o diretor de propaganda Antônio Torres. Em 1972, a Mocidade Espírita, numa Assembleia Geral, aprovou a alteração do Estatuto da Comunidade, passando então a denominar Comunidade Espírita Caibaxútil, que antes era Mocidade Espírita Caibaxútil. Hoje, essa comunidade desenvolve grupos de estudo, doutrinários, evangelização infanto-juvenil, incluindo estudo para os pais no mesmo dia, que é na segunda-feira. Nós temos a biblioteca, a livraria, as palestras públicas, o atendimento fraterno, tudo que uma casa espírita pode oferecer. Em 1994, a comunidade foi convidada pela prefeitura a assumir um compromisso, um trabalho desenvolvido, que era o Projeto Família. O Projeto Família é um projeto voltado com voluntários. Na realidade, esse projeto, nós estávamos precisando trabalhar com famílias, com crianças, e nós iniciamos esse trabalho em 94. Eles orientam crianças, adolescentes e mães. Em 2003, sim, que surge o projeto SOS Cidadania, que foi convite da prefeitura para que nós pudéssemos assumir. Esse projeto atende criança no contraturno escolar, auxiliando nas dificuldades escolares e desenvolvendo suas potencialidades, atendendo atualmente uma média de 160 crianças aqui em Matão e também em São Lourenço do Turvo. Aqui em 2003, aonde era o Lar das Crianças, ficou um prédio muito grande, e aí então as crianças vieram para uma outra casa menor, que continuaram sendo abrigadas, e o núcleo, esse prédio que era, o mesmo prédio aqui, ele se transforma no núcleo assistencial espírita do Mariane. Por que esse nome? Porque na época também nós só tínhamos ele, que foi um fundador da comunidade do Lar Espírita. Em maio de 2004, iniciou as medidas socioeducativas. Em seguida, inicia o programa Crescer, Educação e Trabalho, oferecendo oficinas de artesanato, informática e marcenaria. Era apenas esses 3 cursos que a gente ofereceu. E depois, hoje, com o crescimento e a procura junto à Prefeitura Municipal de Matão, nós temos hoje cursos de auxiliar de venda, administrativo, barbearia, cabeleireiro, costura, informática, estoquista, Excel intermediário, manicure e pedicure. Tudo gratuito às pessoas aqui de Matão, principalmente os jovens. Aqui nós temos algumas fotos, dos cursos. E agora, o último programa que nós temos, que nós trabalhamos com a direção da comunidade espírita, é o programa Criança Feliz, que atende mães, gestantes e crianças de 0 a 3 anos e até os 6 anos, criança com alguma deficiência. Então, esse é um dos trabalhos que a comunidade hoje oferece, a comunidade matonense, e a todos aqueles que desejarem participar conosco numa dessas atividades, fica o convite, porque o voluntário é sempre bem-vindo. Sem mais delongas, nós vamos iniciar a nossa parte de estudo, de reflexões, e para isso eu gostaria de fazer uma prece para a gente conectarmos melhor
com a palestra, nos preparando para assimilar o conteúdo com o nosso coração aberto. Eu vou ler aqui, como nós estamos comemorando também o natalício de Caivar, eu queria ler uma carta que Caivar escreveu em 1936. Essa carta vai ser a nossa prece para iniciarmos então. Carta a Jesus. Meu Mestre e Senhor Jesus, louvado seja o seu Santo Espírito. Nos momentos penosos da minha vida, tenho me apegado contigo e nunca deixei de merecer a tua misericórdia. Nos momentos de alegria e abundância da minha vida, nunca deixei de te render graças e cantar louvores ao teu incomparável Espírito. Ajuda-me, Senhor, nas minhas deficiências, preenche as minhas falhas, enche os meus claros com os teus binéculos e não permitas que pelos meus defeitos seja a tua doutrina escandalizada e a tua palavra maculada. Sou teu discípulo, Senhor, e te amo como o cão fiel ama ao seu dono. Sou criança ignorante, tem compaixão de mim. Abençoe a todos os espíritos, meus irmãos, que me submetam e dão-lhe forças para que operem comigo teu amor. Louvado seja Deus, o nosso Pai Celestial, a quem conheço, Senhor, por teu intermédio, e a quem amo e adoro, se guardo o teu preceito. Que assim seja. Então, hoje nós temos a graça, a satisfação de receber mais uma vez na nossa casa o nosso amigo palestrante, Dr. Almeida Júnior, da cidade de São Carlos, e vai nos trazer um tema muito interessante. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Cadê o nosso amigo? A palavra é sua. Boa noite a todos. Parabéns à Casa Cabachuto, na pessoa da Leila, agradeço as palavras. Fernando está ajudando a nós, a Orso, nosso irmão de longa data, o seu Ed, parabéns, vê-lo feliz aqui, o mundo inteiro. Minha mãe vai ficar contente de saber que consegui conversar com o senhor. Bom, nós vamos hoje abordar um tema que é clássico e todos vocês certamente já leram, já falaram. Nós vamos utilizar uma veia mais filosófica desse tema. Então, nós vamos fazer um conjunto de casos, uma sequência. Vou pedir que quem de vocês quiser interferir, participar, opinar, criticar, faça do jeito que quiser, porque será dessa forma mesmo, será democrático. A finalidade é para poder auxiliar, nós vamos passar uma visão um pouco mais ampliada do assunto. O passadorzinho, Fernando, deixa eu tentar. Tá, obrigado. Opa. Bom, um slide rápido, só para o pessoal saber, quem não conhece de onde nós viemos, né? Então, essa é a nossa casa lá em São Carlos. Esses são os cursos, esses dois primeiros, COE 1 e 2, são presenciais. Daqui para frente, eles seguem a linha da Federação Espírita Brasileira. O material é todo gratuito e esse curso é totalmente virtual. Nós temos tido algumas experiências agradáveis com esse curso, porque tivemos recentemente a aluna do Rio de Janeiro, até uma ex-jogadora de vôlei, não é isso? Uma do Mato Grosso, nós temos um professor Ivo, que deu a honra
professor da Universidade Federal de São Carlos, e desse grupo de estudos nasceu, inclusive, a oportunidade deles fazerem uma reunião aos domingos para rezar, cada um em um estado diferente, após conhecerem-se virtualmente através do curso. Resumidamente, é possível fazer o bem até a distância. Então, quando alguém falar mal da internet, fale o lado bom da internet também, por favor. É possível porque ela tem reduzido distâncias e tem aproximado pessoas que não se conhecem com o objetivo de auxiliar o próximo. Isso acontece, tá bom, gente? E só para que vocês saibam, isso é evangelização, curso virtual ou presencial, e a creche que hoje está faltando um zerinho, né? Atende cerca de 240 pessoas. Vamos andar. Bom, um resumo do que faremos hoje. A passagem clássica, eu nem coloquei um slide sobre isso, porque vocês já conhecem, está em Mateus, versículo 12 ao 14. E ela prende-se ao fato, quando Jesus estava em um colóquio, um conversa, um diálogo com os apóstolos e outras pessoas interessadas, alguém chega, porque havia uma multidão, o mestre já era famoso, e diz: mestre, sua mãe e seus irmãos cá estão. E Jesus aproveita a oportunidade e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que aproveita e utiliza os ensinamentos de meu Pai. Estes são meus irmãos. Esta é minha mãe. Mateus, é muito parecido com isso. Clássico, não tem nenhum segredo nisso, e alguém já veio aqui em cima falar sobre isso inúmeras vezes. A questão, então, que nós vamos abordar é outra. O versículo é esse, não coloquei no slide. E quando Jesus nos compara como irmãos, e vocês vão encontrar isso com o Consolador, pergunta 342, aonde Emmanuel faz esse posicionamento. Porque o Espiritismo também tem os seus anticorpos. Cá para nós. Tudo bem. Sem problemas. Ninguém precisa gostar de você sempre. E as críticas são até aproveitadas. Não tem problema com isso não. Nós devemos utilizá-las de maneira construtiva, evolutiva, sem devolver agressões. Isso não se faz. Tá bom? E lá Emmanuel faz uma colocação muito interessante, aproveitando Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua parte, capítulo 14, dos itens 5 e 6. Se o Alzheimer não me pegou, penso que sim. Ou seja, nesse lugar vocês vão encontrar as explicações, onde as colocações de Kardec são muito inteligentes. Kardec não é um espírito comum, ou seja, um pedagogo, um homem altamente racional, que conseguiu evidenciar que a fenomenologia que surgiu em relação ao Espiritismo fazia todo sentido e que o conhecimento nos conduzia todos para uma via final comum. Nós não somos e não devemos ser separados. Essa é a razão principal que nós vamos abordar hoje. Então nós vamos falar sobre exatamente a parábola de Jesus. Se nós somos realmente irmãos, é porque seguimos aquilo que está escrito, ou será que não seguimos? Ou será que seguimos a maneira que conseguimos? Vamos melhorar isso, né? Então nós vamos tratar isso, e aqui tem bastante gente que fala em outros lugares, gente que faz atendimento fraterno, gente que dirige outras casas espíritas. Isso também vai ser direcionado a vocês, porque o objetivo vai ser a visão que vocês têm quando o caso surgir, e encarar aquele que estiver à sua frente, aquela que estiver à sua frente, como irmão. Como irmão. Isso que significa evitar julgar, evitar apontar o dedo e agir de maneira estritamente evangélica em relação ao fato. Clareou? Tranquilo? Bom, por isso foi feito dessa seguinte forma. A palestra vai vir ao lado da doutrina espírita, obviamente, que vai nos embasar, os casos, a discussão e as conclusões. Bom, observação importante: os casos todos não têm nome, propositadamente, por razões óbvias, e não têm lugares também.
Para nós espíritas só interessa o fato, gente, porque nós erramos do mesmo jeito, acertamos às vezes, ou seja, nossos problemas são comuns, não é nem tão difícil falar sobre isso. Agora, proteger a privacidade das fontes é importante. Todos têm direito à sua privacidade. E as parábolas de Jesus, elas guardam uma relação muito interessante com isso. Porque Jesus não ficava apontando o dedo. Ele falava de maneira genérica. Não obstante saber de onde vinha a flecha. E ele fazia isso de maneira genérica e certeira com os fariseus, portanto. Grupo político da época, que todos conhecem, com posturas radicais em relação aos seus posicionamentos religiosos e costumes de época. Pergunto, hoje tem algum grupo que tem costumes rígidos em relação à religião, em relação aos sistemas políticos? Resposta fácil? Sim. Ou se tem. Tem. Significa que há 2000 anos atrás muito pouca coisa mudou. Seja bem-vindo ao planeta Terra, planeta de expiação e provas. É por isso que demora mesmo. Então vamos lá. Vamos andar. Bom, primeiro caso. Em um determinado centro espírita de uma cidade, uma pessoa que fica na portaria, fazendo o controle, distribuindo fichas, faz um comentário estranho, no mínimo. Passa uma pessoa e fala: aquela pessoa não deveria estar naquela casa espírita. Por quê? Porque ela é amante de fulano. Vamos lá. O comentário foi adequado? Não foi. Agora vamos lá. Está avaliando como espírito, o irmão. A pessoa pode errar? Pode. Posso então proibi-la de entrar na casa espírita? Não. Vamos falar de novo? Não. E aí eu vou fazer uma observação importante. É comum palestrantes, todos esses anos que nós vamos participando, quando tem uma disposição na sala, eu cheguei, desde a disposição, e as pessoas sentam-se onde sentem-se confortáveis. Um vem lá para frente, outro fica no meio, outro senta atrás de alguém, sei lá, e alguém no fundo. E é relativamente comum a pessoa dizer: olha, às vezes não dá para escutar, por que tu não vens aí do fundo e fica aqui na frente? Hoje, Orson, eu não pergunto isso. Porque se a pessoa se sentou no fundo, razão tem. Existe. Tem lugares vagos e isso não tem a ver com vocês. Isso é claro já. Ou seja, mas se a pessoa sentou-se em qualquer lugar de um salão, é porque ali ela encontra-se às vezes refúgio. E se há uma pessoa como o fato desse caso mesmo, não sei, e a pessoa está construindo um novo relacionamento e precisa de um pouco de privacidade para poder assistir uma palestra, para verificar se as suas atitudes estão adequadas ou não. Se tem alguma pessoa que pode olhá-la com um olhar cristão e não com o dedo apontando, então a pessoa pode sentar-se num lugar assim. Seria adequado eu falar para ela: ô fulana, vem para cá, senta aqui na frente, você e o Beltrano? Não. Precisamos aprender a respeitar a postura do próximo. Isso é papel do irmão. Não te cabe dizer se a outra pessoa está certa ou errada. Não é nossa função fazer isso. Nós temos que olhar para o nosso próprio jardim. E ele tem lá as suas ervas daninhas, acreditem. Ou se tem. Sabendo disso, fica mais fácil compreender então a primeira situação. O comentário da pessoa, não obstante fazer um serviço a essa casa espírita, o comentário é inadequado. E ainda que eu saiba, melhor ainda se fizesse em sigilo. Porque se fosse um irmão carnal, será que falaria? Ou será que ficaria quieto? Talvez ficasse quieto. Deixa eu ficar quieto, sei lá, não sei, não tem nada a ver com isso, o povo eles brigavam, não sei. Pois é exatamente a falta de tratar-se como irmãos
que te impede isso. Emmanuel fala isso, Orson. Emmanuel diz que a principal causa em relação às nossas posturas é não nos reconhecermos como irmãos, que é o pano de fundo de nossa modesta exposição na noite de hoje. O pano de fundo é esse, é o reconhecimento de quem está sentado do teu lado como teu irmão, que erra, que atrapalha, que tem dificuldades, que às vezes acerta. E quando tu resolves ajudá-lo e ampará-lo, aí sim, aí tu está trabalhando como irmão. Sem dizer, está vendo, bem feito, você isso, você aquilo, você votou em não sei quem, e aí vai. Ou seja, são posturas altamente preconceituosas e julgadoras. A doutrina espírita não fala nem de longe a favor disso, fala o inverso. Então, se tu desejas realmente contribuir com a formação espírita vossa e a do próximo, seja ele espírita ou não nos interessa, não tem problema. Então tu tens que observar a nossa conduta, tu tens que observar a nossa forma de trabalhar. E assim sendo, coloquei essa frase porque é uma passagem que me agrada muito. Ou seja, olha só, nunca enganes a ninguém, a vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças aos outros sempre retornará a ti. Joana de Ângeles. Que frase, não? Que frase bonita, bem construída, né? Recheada de verdades, né? Então, ou seja, resumidamente ele está dizendo o seguinte: tu não te preocupe com a vida do outro, não, preocupe com a tua, porque a tua e a dela e a de não sei quem vai voltar. A vida é nossa encarnação. É como quando tu entras em um restaurante e tu vais escolhendo o que eu vou colocar aqui, o que eu vou colocar ali, e etc. Você vai usar aquilo, tu vais devorar aquilo. Imagina-se. Agora, preste muita atenção naquilo que tu colocas à mesa, porque do restaurante reencarnatório ninguém sai sem pagar a conta. Pode guardar. Seja no plano material, seja no plano espiritual. Significa que a pretensa, amante ou amante, tanto faz, responderão por aquilo que fazem, de alguma forma. Tu precisas colocar o teu dedo nessa ferida? Não faz sentido, né? Por favor. E se tem esse caso, porque é um caso que aconteceu, uma manobra lamentável, e que depois, e como é que tu resolves? Tu está trabalhando na casa, aí tu falas assim, mas a mulher tem falado, você chega na frente de todo mundo e fala, ô fulana, vem cá, esse negócio que tu falaste acerca disso, será que é assim que se fala? Se corrige essa situação? Não. Tu vais pela acabar a reunião, em uma ocasião oportuna, em voz baixa, reservada, vai chamar e falar, minha cara, não é assim que se procede. Vamos dar um puxão de orelhas educado, porque tu tens os teus defeitos, as pessoas têm os teus defeitos, e pode ser que aquela, até embasada no que tu dizes, também esteja procurando o caminho. Ninguém sai de casa, hoje eu vou errar tudo. Pressupõe um pouco de bondade e boa intenção dos outros. Pode errar, pode escorregar, mas não vai ser, hoje eu vou errar e vou fazer tudo errado. Isso não é regra. Isso é exceção. À luz de espíritos obsessores carregados e recheados pelos nossos pensamentos. Não podemos jogar a culpa neles, porque eles se alimentam de nós, nós nos alimentamos dele. Fica uma relação comensal, onde se um produz, um é absorvido por outro, e esse círculo vicioso alimenta a grande maioria das famílias. Por isso, em vossos lares, evite falar palavrão. Eu, na minha casa, há muito pouco tempo, tenho treinado a não colocar os meus sapatos, toco meus puxões de orelha, porque eu esqueço. Mas a treine também tirar os seus sapatos mentais. Veio brigado, está com raiva, trombou no trânsito, não sei com quem, tem gente que devendo que não paga.
Faço o possível para transformar o seu lar num lar de verdade. Mas tem vezes que é difícil, é lógico que tem. Tem com vocês e tem comigo, eu não sou bonzinho. É um monte. Mas é importante reconhecer isso e, vez por outra, faço um alto puxão de orelha. Não precisava fazer assim. Poderia ter falado de outra forma. Poderia ter agido de outro jeito. Se não dá para conversar em maneira educada, voz baixa, gentilmente, que não saia a conversa. Melhor. Qual o sentido de ficar falando alto, Não é razoável? Fiz um casamento há uns anos atrás. Eu não sou juiz de paz. Ainda bem, senão minha mulher puxa as orelhas. Já falando um monte, imaginação. E nesse dia eu falei para a noiva: minha cara, o dia que vocês tiverem alguma desavença, alguma contenda, não briguem na frente dos filhos. Evitem isso. Porque pode piorar. O assunto pode complicar-se. Contenham os instintos, os ânimos. E numa conversa reservada, resolve lavar a sua roupa suja. Sem gritar, sem jogar tudo para cima. Que é uma atitude absolutamente primitiva. Incompatível com o ser que deseja evoluir, não é isso? Será que isso acontece sempre ou quase nunca? Pois é, para pensar, hein? Para pensar. Vamos lá. Esse caso é recente, caso triste. Atendi uma senhora idosa, uma desvalia, uma dificuldade de fala. Ensino primário, e ela me disse o seguinte: doutor, eu preciso mostrar os exames para o senhor. Eu leio os exames, e essa mulher tem um câncer grave, avançado. E minha senhora, a senhora vive com quem? Eu vivo com a minha filha. Certo, e vocês se dão bem, ela? Graças a Deus. Temos alguma dificuldade, mas resolvemos. Certo. E o pai da vossa filha? Então, doutor, ele era alcoólatra. Por que era? Porque ele foi embora de casa. E aí, o que mais? Ele me bateu. E quanto tempo a senhora demorou para resolver esse problema? 32 anos. 32 anos apanhando. Recebendo alguém alcoolizado em casa, com um filho. E ela hoje desenvolveu um câncer que não tem cura. Pesado. E ela me disse assim: então eu acho que esse Deus realmente não deve existir, né? Aí eu tive que encher o peito de ar. Precisava eu tomar um pouco do meu fôlego, para que eu possa nutri-la, porque essa moça está desnutrida do ponto de vista da esperança. Tu pode fazer isso. Não existe aquela frase: o que eu vou falar? Tire isso. Recheie-se de estudo, de leitura, recheie-se de bondade até sem leitura, e a combinação dos dois é a melhor delas. Como a primeira oportunidade que Divaldo Franco senta-se a uma mesa mediúnica. E dona Etelvina, se corrijam se eu estiver errado, uma pessoa analfabeta consegue doutrinar o espírito obsessor sem ter nenhum nível de estudo. E deixa Divaldo Franco de boca aberta. Quer dizer que a bondade ajuda demais. Demais. Estudar é importante? Lógico que é. Mas saiba que um coração iluminado consegue espalhar o que tem por dentro. E isso é importante. E naquele exato momento, fui eu. Mas algum dia é com vocês. Mas vai acontecer. Vai acontecer. E esse é o momento em que tu tens que rechear-se e utilizar aquilo que a pessoa te oferece. A senhora acredita em Deus? Uma pergunta muito básica. Pode ser que não, né?
Ela está duvidando disso. Minha senhora, Deus a ninguém desampara. Pois é, mas eu acho que eu fiquei para trás. Não, minha senhora, Deus não deixa ninguém para trás. A senhora está aqui conversando comigo, tem uma filha que te ampara, tem um problema de saúde, estão cuidando da senhora. Tem gente que não está aqui, tem gente que está no hospital, entubado, tem gente que não tem nem casa para morar, e tem gente que não tem nenhuma coisa nem outra. É verdade. Resumidamente, tu tomes cuidado com aquilo que tu falas, porque tu pode piorar a situação. E uma boa prevenção para o suicídio são os fenômenos depressivos, que são a sua primeira porta de entrada. Tu abasteça aquela pessoa com aquilo que ela tem de palpável. E ela ainda assim ficou balançando a cabeça e disse a ela: minha senhora, vamos lá. Em um lugar que trabalho, menos eu ter um centro espírita, porque tem gente que, não vamos combinar, que não gosta muito do nosso nome, né? E como nessa finalidade não é afastar ninguém de nós, é aproximar, eu tiro esse palavreado. E digo: minha senhora, havia uma pessoa que ia numa casa religiosa. E ele não era daquela religião. Muito bem. E essa senhora, que na verdade é uma senhora espírita que frequentava a casa, tinha um marido que bebia muito, ficava agressivo e começava a falar até de uma maneira inadequada, mudando de voz. Fenômeno obsessivo assim, latente, sabe? E ela levou esse senhor, acho que uns 3, 4 meses, mais ou menos. E parou de ir. Pararam de ir. Parou de ir. Um dia eu encontrei-me com ela em um supermercado. Uma fulana, como é que a senhora tem passado? E não posso deixar de perguntar. E o vosso esposo? E a bebida? Não bebe mais nada. Como é que é? Nada? Não trouxe mais problema. Então me conte aí o milagre. Essa eu posso usar. Milagre para o espírito é difícil. Não é isso. Pode dizer de onde que ele vem? Da Gênesis. Tá bom? Vocês podem olhar no capítulo 13, no 5 e 6, até no 19. Que é uma conversa que vocês não me deixem sumir, não. Porque é uma conversa boa. Gênesis não é um livro comum. Não é um livro comum. Bom. E dizendo isso para ela, ela falou assim: mudei de lugar, aquele centro espírita não fazia bem para nós. Eu fiquei quieto. Bom, e para onde a senhora foi? Foi num lugar, numa igreja evangélica. Bom, e aí? Aí eu falei para o pastor a história. E ele falou que isso era fácil de resolver. É mesmo? E aí eu fui com ele em uma sala, ele balançou meu marido e falou: o senhor vai morrer! Se beber, vai morrer! Meu marido ficou com medo e nunca mais pôs uma gota de álcool na boca. Como é que é? Então foi assim? Sim, foi na base do medo. Muita gente precisa de algumas religiões que te coloquem uma temência a Deus. Ela não enxerga outra coisa. Ela não vai entender. Se tu explicares para ela que é algo que passará, que é um vício, que tem relação com a espiritualidade, que ela precisa também, ela não vai entender essa conversa. Certo? Não vai. Mas uma conversa em um outro patamar, com aquele nível de materialidade religiosa que ela possui, atendeu a expectativa dela. Essa é a razão pela qual o espírita não deve bater em nenhuma religião. Não se faz isso. Cada um de nós precisa de um remédio diferente. As doenças são várias. Precisou de um remédio, pode ser esse. Às vezes não serve para aquele. Mesma doença. E a mesma doença, entenda-se também um arcabouço de ignorância dentro de nós, que todos nós temos. Não somos melhores do que isso, não. Nós também cometemos erros severos. Vamos lá. Bom, eu faço, há uns 2 anos e meio atrás, eu estava pré-diabético.
Então, meu pai desencarnou de manifestações de diabetes. E eu pensei comigo, não é possível que minha boca continue a mandar em mim. Não é possível que a minha vocação espírita não consiga aflorar. André Luiz, cuidar do vaso corporal, pelo menos um pouco. Uma pizzazinha, um vinho de vez em quando, ninguém ia combinar que também sou filho de Deus. Mas digamos que a mudança, a alteração do comportamento vosso é seu, é prioritário, não é dos outros, não. Os outros fazem se quiser, mas a sua depende da tua saúde. E um dia eu comecei, eu não vou entrar nisso, eu já falei sobre isso em outros episódios, eu vou ser cirúrgico, depois a gente conversa sobre se tiver tempo. E o resultado, eu acordo todo dia às 4:30 da manhã. Acordei hoje. Acordo, rezo, leio alguma coisa, coloco nos grupos de WhatsApp alguma coisa edificante que gostei. E uma resposta que tu tens hoje deve estar próxima desse horário, sei lá. E a partir dali eu vou mandar. Nesse horário não tem ninguém na rua, só um doido. Tá bom? E eu estava andando e escutei uma casa que não conheço quem lá dentro mora, e estava uma mulher chorando. Situação. Então vamos lá, conduta. O que você faz com isso? Para, bate palma, fica quieto, vai embora, faz de conta que não escutou. Várias possibilidades, não? Porque pode ser alguma coisa, ou que não tem algo indo bem, nós já sabemos. Agora, isso pode piorar. Ou pode se estabilizar, pode ser uma desavença de casal, acontece. Seja ela qual for. Muito bem. Aguardei um pouco, continuei a andar e percebi que parecia que as coisas não iam bem. Optei por não telefonar, por não bater na porta, mas optei também por fazer algo que aprendi com um espírita muito famoso, Divaldo Franco. Divaldo tem uma história que um dia ele estava lendo um jornal e alguém havia desencarnado em uma situação lastimável, com uso de drogas, briga familiar, culminando com o suicídio. E ele leu um jornal aqui, lógico. Leu. E o que ele começou a fazer? Começou a rezar por aquela pessoa. Que ele leu num jornal, não sabe quem é, nunca viu, nunca deu a mão para essa pessoa. Começou a orar. E diz ele que ele orou durante mais de 15 a 20 anos, que ele não se recordava mais. Lembrava e orava. Lembrava e orava. Lembrava e orava. E um dia, quem ficou deprimido após uma palestra, muito chateado, tinha que viajar, não tinha nada na internet, e falou assim, mas caramba, eu estou viajando muito, eu estou ficando cansado. E ele falou assim, eu acho que eu devia parar com isso. A mansão do caminho já está andando, deixa eu descansar. E nesse momento, um espírito surge para ele, uma moça muito bonita, absoluta, uma beleza anormal. Diz assim, eu venho aqui para lhe puxar junto comigo. Como assim? Tem a senhora? O senhor não me reconhece, né? Não sei quem é a senhora. Pois é. Eu vim lhe ajudar porque o senhor está precisando de ajuda. Eu sou o espírito de homem que desencarnou há muitos anos atrás, vítima de um suicídio, situação deplorável. E essas são as minhas vestes reencarnatórias. Hoje eu estou lhe devolvendo o favor que o senhor me fez. Sem nunca ter olhado, sem nunca ter visto, sem nunca ter cumprimentado. Resumidamente, tu podes fazer o bem de toda forma, até sem conhecer, até sem dar a mão. E isso durante repetidas vezes. É claro que daí abre-se um leque grande, porque nós falamos do poder da oração, falamos de concentração, e o plano de fundo da nossa modesta exposição na noite de hoje, tratar o outro como irmão. Porque é disso que nós estamos a falar hoje. Porque se é um irmão seu carnal, fala, ixi, está tendo uma briga na casa do meu irmão. Será que tu não para? Será que tu não reza?
Será que tu não volta para casa preocupada? Ou será que quando na visão de um terceiro tu fala, não tem nada a ver com isso, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Será? Será que é a conduta correta? Pois Divaldo nos ensinou que não é. Divaldo nos ensinou que é possível fazer algo por uma pessoa que tu não conheces, nunca viu na frente, que passa por uma situação aflitiva. Ok? Então esse é um outro caso, não estou nem abrindo. E aqui eu coloquei mais uma frase da Joana. Joana, incrível, né? A coincidência é a presença discreta de Deus, propositadamente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Pô, que sorte que eu vim para Matão. Não. Sorte, azar, não. Num dicionário espírita, esses adjetivos não existem. Lembra que eu falei para vocês da Gênesis, no capítulo 13, na sua parte final do item 19, tem duas colocações lá sobre isso, que bem auspiciosas, assim, provocativas, né? Saudavelmente provocativas. Né? A primeira delas é que ela diz que o cristianismo, num futuro não tão distante, deixará de ser a religião dominante na Terra. Olha que frase estranha. Se tu furas muito apegado, não, mas como assim? Estou falando de cristianismo, não falou de espiritismo. Significa que uma nova sequência está dando lugar a tudo isso. E isso é uma grande benesse da doutrina espírita. Ela não advoga que será a religião de todos nós no futuro. Diz inclusive que não será. Não ela, o próprio cristianismo não será. Olha que frase. Curioso, né? Está lá na Gênesis. Então alguém perguntaria de maneira muito lícita, então vai vir o quê? Que é a pergunta lógica, né? O amor ao próximo. O respeito às relações institucionais que foram nos outorgadas por Deus. Porque quando elas vigorarem, a segunda parte não fará mais sentido. Quando tu tens amor ao próximo, tu paras até para fazer uma oração para quem tu não conhece. Perdão. Tu dedicas para minorar os defeitos, os problemas que aquela pessoa tem. Às vezes é só para ali que ela consegue chegar. Não exija do outro o que ele não tem para dar. Você não devia ter feito. Você vai ver. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui não, gente, não. Não. Não dá conta disso não. Ela chega até ali. O cavalinho, para ali, não vai mais, porque aqui não. Não exija do Fusca, ele não vai ser um carro de alta velocidade. Não vai acontecer. Então aí a nossa missão de procurarmos nos comportar como Jesus. Procurar. Porque Jesus era o maior dos maiores, no altíssimo nível de intelectualidade e de nível fraterno. E não há nenhuma passagem bíblica onde Jesus chamou alguém de burro. Não dá. Há alguma palavra que Jesus diz assim, se você não fizer assim, nunca mais eu vou te ajudar. Está escrito isso na Bíblia? Na Bíblia, estou falando de outros espíritos, não está. Sabe por quê? Porque Jesus trata o outro como irmão mesmo. Quem trata como irmão ajuda. 1, 2, 10, 100. Porque isso é papel do irmão. Essa é a verdade. Então a parábola que estamos utilizando na noite de hoje, ela é muito mais profunda, ela é larga, é uma grande avenida. Ou seja, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é aquele que faz a vontade de meu Pai. E nós não fazemos, em boa parte das circunstâncias. E sofremos as consequências. E dizemos, não é possível porque comigo. De onde veio isso? Na verdade é fruto exatamente da nossa ignorância, que na filosofia espírita é a base de tudo, que é uma outra conversa. Vamos andar. Opa. Aqui. Ó. Bom. Esse caso 4.
Esse é o caso. Essa pessoa, ela é uma pessoa que é oriunda do Nordeste, é uma pessoa que tem na faixa aí dos 40 anos, vai, 35, 40, talvez um pouquinho mais, não sei. E um dia, e ela serve o café, tudo caro, vai ali, dou um bom dia para ela bem cedo, com as outras pessoas, um relacionamento muito bom. E um dia eu fui pegar o café com ela ali, eu pego, vou para a minha sala para iniciar os meus trabalhos e deixo um cafezinho do lado. E ela falou assim: o café está bom, doutora? Tá sempre bom. Ela falou assim: que bom, porque então acho que até minha avó gostaria. Posso perguntar o que sua avó fazia? Ela falou: café. Pois é, mas me diga mais. Então, doutor, da onde eu vim, a minha mãe eu não conheci, porque minha mãe morreu cedo. Eu tinha 1 ano e meio de idade. E o pai também não conheci. Meu pai sumiu, foi embora. O que me trouxe muitas dificuldades na vida. Porque quando eu comecei a frequentar a escola, tinha meninos e meninas na minha sala que diziam assim: nem faça amizade com ela, que ela não tem nem pai nem mãe. Pesado. Então, quando o nível nosso de agressividade é alto, estou colocando no plural mesmo, propositadamente. Por quê? Porque ela disse o seguinte: vem aqui aprender o café para que o dia que tu cresceres, eu até vou falar devagar, o teu marido não precise bater em você. Isso é frase, Orson. Eu escutei isso faz uns 6 meses, nem isso. O teu marido não precise bater em você. Como assim? Da onde sai uma frase dessa natureza? Que relação social perniciosa é essa? Aonde uma avó, coitada, simples, tem uma condição garantidamente, minimamente intelectual, e passou no básico que ela aprendeu. Ela é pequena, não tem mãe, não tem pai, eu estou te ensinando um pouco que sei, um dia tu vai casar, faça bem feito para ele não te bater. O conceito de agressão à mulher é institucionalizado em algumas regiões do país. Não é por acaso que nós temos hoje os casos de feminicídio. Não é nem de longe uma surpresa, porque isso está institucionalizado nas nossas mentes em atraso. Quando nós enxergamos dessa forma, fica um pouco mais fácil de entender o nível que nós precisamos atingir para isso. Então, como eu converso com alguém assim? Como você conversaria? O que você diria para essa pessoa? O que tu dirias? Né? Eu falo assim: como eu devo proceder com isso? Né? O que eu resolvo? Então, devo pedir para ela se tornar espírita? Não. Melhor não. Devo pedir, recomendar para ela procurar uma religião? Sim ou não? Pode. Deixa eu procurar. Se ela se interessar, perguntar qual é a minha, eu posso. Ela me está me dando abertura para isso. Precisa ser cuidadoso, gente. Tu não te tornes um invasor da fé alheia, né? Não é para isso que servimos. Ninguém vai encontrar um orador espírita na praça central da cidade, sem ninguém cuidar, sem ninguém falar. Duvido. Porque a nossa religião não faz isso. Não é para todos. Está disponível a todos. Quem quiser. Mas tem que sentir a necessidade íntima para esse fim. Aí o degrau espiritual conta muito. E vamos voltar a falar dela rapidamente. Recomendei isso. Procure uma religião. Em relação ao marido, meu marido me batia. Olha aí, profética a avó dela. A avó arrumando uma pessoa que batia. E
E aí, o que tu fizeste? Fui embora para São Paulo e caí aqui. E é fácil arranjar emprego? Às vezes, né, Vitor? Porque mulher, separada, sozinha. E aqui eu aprendi outra coisa, que também ser nordestino não é fácil. Olha só o que ela falou. Resumidamente, ela foi descobrindo com o passar do tempo que o nível de preconceito não encontra limites. É uma série de funis. E se ela ficar muitos anos assim, ela casará com alguém, e esse alguém vai dizer que o vestido dela é um pouquinho mais feio que o da vizinha, é mais um preconceito. Não é? E que o cabelo não sei de que jeito, que a roupa poderia. E assim é uma sucessão de preconceitos que estão atrelados dentro de nós. Dureza. Por isso que é necessário combater isso na raiz. Treinar isso. Então, quando você estiver em algum lugar conversando, alguém falar, esse mundo está chato, abra os radares. Sugestão. Abra os radares. Porque quando o mundo está chato, é alguém descontente com alguma fala que ele usava de maneira inadequada no passado. E que hoje não se usa mais. E que bom que não se usa mais. Porque não pode. Porque tem gente que se machuca por dentro com aquilo que fala. Então aí nasce a gordofobia, sai aos preconceitos de natureza racial, de conceito sexual. Nós somos o país do mundo que mais mata através disso. Quem já leu Os Procuradores de Deus? É o último livro que foi descoberto em meu. Recomendo. Livro amarelo, bonitão, chique. Não é autocompo, não é autocompo. Defende com propriedade. Defende com propriedade cada segmento daquele que combate o espiritismo ou os aspectos reencarnatórios. Sugiro. Não é um livro comum, obviamente. É um livro para vocês que estão estudando, estão lendo e vão estar em contato com os grupos de estudo. Mas vamos mandar, velho. Vamos mandar. Aqui uma frase que é importante deixar: uma agressão a cada 4 minutos. Violência contra a mulher no Brasil. Algo a ser conquistado. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui só o nome do país por razões óbvias, para proteger a pessoa. Eu operei uma senhora de grande idade, 99 anos, grande não, senhor é novinha, você participou, ou seja, e eu operei um câncer na orelha dela, mas uma outra cirurgia que foi necessária. E a hora que eu encontro com ela, olha só, ela faz esse sentido com isso aqui. Ela tem dificuldade de mobilidade, então a filha dela atrasada de cadeira de rodas, ela me encontra, ela pega a minha mão e começa a beijar minha mão. Muito obrigado que esse homem está aí do seu lado, ele é bonzinho, está me beijando. É uma situação muito desconfortável. Porque eu não consigo, primeiro que eu não consigo tirar a mão dela, a filha dela intervir. E a segunda, porque ela faz isso em qualquer lugar. No senso crítico, já foi, né? E ela faz isso e vai falando algumas coisas até muito bonitas, mas faz na frente de todo mundo, eu fico um pouco envergonhado, seja o termo mais adequado. Mas o que me chama a atenção, eu operei ela uma vez, converso com ela e ela tem um Alzheimer já, ela tem um nível de demência. E eu conversando com a filha dela, eu falo, vocês moram juntas, é isso? Sim, eu cuido dela. Nós não viemos, ela não é nem brasileira. E o que acontece? Então, nós viemos do sul, passamos pelo sul, né? Viemos da Argentina, e depois fomos subindo até chegarmos por aqui. E como é que foi a vida lá? Ela fez assim com a cabeça. Por quê? Porque ela batia muito em nós. Sim, para mim 5. E você? Doutor, ela virou a mão assim e falou, sabe o que é isso? Quando eu não fazia as coisas que ela queria, ela pegava a minha mão e colocava em cima de uma chapa quente. Quente, isso que a gente ia fazer
Enquanto ela não gritasse alto, ela não tirava. Orson, eu escutei aquilo, olhei para ela, e ela disse assim: então, doutor, eu falei, não precisa puxar esse assunto. Ela foi ficando emocionada, deixa esse assunto para lá. Agora me explique o universo. Tu cuidas dela hoje? Ah, sim, eu faço o que eu posso por ela. Aí foi a minha vez de abraçá-la, sem perguntar. Precisaria ter perguntado alguma coisa? Não, eu vou abraçar mesmo. Dá os parabéns para ela, porque não é uma atitude comum. Tu pegares alguém que a divina providência colocou na tua direção, a tua mãe naquela encarnação, tem uma série de problemas comportamentais, te agredia, te batia. Hoje sobraram as duas e ela cuida bem dela. Fazendo o que pode, não? Tem dificuldades? Tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Resumidamente, ela tem 90 e poucos anos e vocês vão encontrar isso em André Luiz, já me lembro muito. Grandes períodos reencarnatórios, pessoas de idade avançada, em boa parte, vou falar até devagar, das oportunidades duram mais tempo propositadamente para serem cuidadas por terceiros. De propósito. Quem já foi muito firme nisso, firme naquilo, ou de uma maneira eventualmente até agressiva, ou em alguma circunstância precisa ficar em situação de fragilidade para que outra pessoa cuide dela, para ela perceber a importância que é uma outra pessoa cuidar de você. Algo que ela teve a chance de fazer e não fez. Isso é castigo? Não. Não. Não há castigo à luz divina, zero castigo. Na verdade, o que tem é a oportunidade de alguém que foi agredida no passado, com laço sanguíneo, podia falar: quer saber, vou largar essa mulher para lá e não quero nem. Não podia falar? Ou se podia. Tem gente que por menos faz, não é isso? E ela não fez. Então ela exercitou os seus valores cristãos. Não é espírita, essa é a razão pela qual estou a usar essa nomenclatura, e consegue colocar isso em prática. Essa senhora está encarnada até hoje, e é uma razão importante para que nós saibamos. Quer dizer todo mundo? Não, cuidado. Quando você fala para um monte de gente, sempre tem alguém que faz isso, alguém que generaliza, né? Não quer dizer que toda pessoa de idade tenha feito alguma maldade no passado. Por favor, pessoal inteligente sabe disso, mas boa parte dos casos está diretamente atrelado. É a chance, ela cuida da avó. Mas ela xinga, fala mal, pois é, nem sempre vai te falar bom dia, ou aceita o café, por favor. Vamos ver. Deixei isso aqui porque eu acho interessante, Cuidado para não repetir as feridas pelas quais você foi vítima um dia. Olha aí. Porque tem gente que é assim, hein? Foi muito difícil eu conseguir o emprego, meu filho tem que ver ali, sofrer, ele vê o que é bom. O senhor fala isso. Coitado, é a maneira de entender. Ele não consegue entender outra forma de ensino. Ele acha que tem que ser na base do sofrimento exclusivamente. Certo que na maioria das vezes até o ego. Vamos lá. Caso 6. Eu atendi um senhor e esse senhor está com um câncer grave, severo, andando, está bem cuidado, fazendo sua quimioterapia. E esse senhor poderia já estar aposentado, etc. E ele me procurou e falou assim: doutor, eu quero trabalhar. O senhor sabe que o senhor tem? O senhor tem filhos? Eu tenho. Tem netos? Tenho um. Por que o senhor não fica com eles, hein? Aí ele ficou me procurando. Não sei.
pode, você vai passear com eles, bater um papo com esse povo, conversar. O senhor também trabalhou bastante. Aí ele disse assim: então, eu vou fazer isso, mas eu quero continuar trabalhando. Eu fiquei pensando, porque o câncer, em alguns estágios, em alguns tipos, ele começa a cometer os ossos. E pode acontecer algo que nós chamamos de fratura patológica. O que significa? O osso fica tão fraco que a pessoa de andar, quebra, sozinho. Na verdade, ele já acometeu aquela parte óssea. Então, não é tudo que aquela pessoa pode fazer, resumidamente. Agora, o seguinte, ele me pediu: mas eu não quero que o senhor conte para meus filhos. Ninguém pode saber. Pois é, meu senhor, mas o que o senhor tem não é algo, não é gripe, né? Que dá para esconder, né? Doutor, mas eu tenho esse direito. Ou você tem. Ou você tem. Direito à privacidade é uma prerrogativa do paciente. É dele. E a família vinha atrás de você: doutor, o que meu pai tem? Como é que faz para resolver isso? Percebam? Onde eu quero chegar sobre esse caso que eu estou mostrando para vocês? Que nós todos temos pessoas na família que têm direito à privacidade. Ela é outra pessoa. Não é meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, minha avó. Não é sua propriedade. Tem direito à privacidade. E há que se prestar atenção e cuidar disso. Claro que infelizmente é raro, mas acontece. E quando acontece, tem que se respeitar os pedidos daquela pessoa. Por isso deixei essa frase: quando você enxerga coisas boas nos outros, você descobre o que há de melhor em você. Isso é papel de irmão, tema da palestra de novo. Isso é papel de descobrir o que tem de bom no outro. Quando tu fazes isso, tu está descobrindo aquilo que tu tem aqui dentro. Aquele coração duro, peludo, abra isso, vai lá e ajuda, dê bom dia para quem te cumprimenta. É fácil? Não, não é. O senhor cumprimenta todo mundo? Não. Então o senhor também erra? Lógico. Cada um tem as suas dificuldades. E assim sucessivamente. Mas saiba ti, que quanto mais tu fizeres, é melhor para ti. Não tem a ver com o outro, não. É contigo mesmo. Resolva isso. Vamos lá, vamos lá. Acabando, viu, gente? Esse é um caso que eu fui ver uma senhora de idade. E essa senhora estava com câncer terminal. Não conseguia nem andar mais. Está nova, sei lá, 56, 57. Sim, menina, né? 56, 57. Então, eu olhei o caso. Essa senhora tinha um câncer de colo de útero. Então, vai a primeira dica: mulheres, façam Papa Nicolau. Verifiquem com seus ginecologistas e façam os acompanhamentos clínicos com frequência. Falado, homens em relação à próstata. E aqui esse é um minuto de saúde pública, né? Todo mundo, nada tem a ver isso com a parte espírita. Na verdade, tudo tem, né? Tem que cuidar do corpo físico também. Agora, o que eu estou dizendo isso para vocês é o seguinte: olha, um dos exames dela tem o câncer de colo do útero, que é evitável. Mas se tu fores olhar a origem do câncer de colo do útero, eles começaram a investigar e viam que as freiras não tinham lá atrás. Mas quando algumas abandonavam o seu aspecto de reclusão, elas desenvolviam o câncer. Por quê? Na verdade, elas se casavam com o passado sexual dos seus maridos. Então, esse é um cuidado importante. Significa que se ela perguntar, nessa fase terminal, da onde eu peguei isso? Sabe, pode responder? Está desencarnando. Tudo tem hora e lugar. Guarda essa frase. Nessa fase, não adianta mais. Só vai magoar. Só vai deixar triste. Se ela quiser ler o livro médico dela, não fará isso. Ela clareou isso. Isso é importante. Então, aquela história de Chico Xavier: nem toda verdade deve machucar alguém.
Cuidado com isso. Bom, por isso a frase: não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. Olha aqui, né, o pensamento aqui, pegando fogo, e esse aqui é um pensamento mais humanizado. Resumidamente, tratar o outro como irmão também é estudar, é melhorar por dentro, e possibilitar que ele também melhore, porque isso é papel do irmão. Então, sempre que tu observares alguém que quer o bem do outro, peça para ele estudar, arrume um emprego, faz o possível, tenta alavancá-lo, tirar da vida, tirar do ócio, tirar disso ou tirar daquilo. Isso é papel do irmão. Papel do irmão, está lá em Mateus. Vou mandar, acabando. Bom, aqui eu vou contar um caso que deu um bom pano para manga num grupo de estudos nosso. Tem várias mulheres nos grupos de estudos virtuais. E teve uma paciente, uma pessoa que frequentava o centro, e elas são 3 irmãs. E um dia ela veio conversar comigo, a razão pela qual nós vamos omitir todos os fatos desse aspecto, e disse: eu tenho uma situação desagradável na minha casa. Qual é? Minha mãe tem um amante. Como é que é? Sim. Minha mãe tem um amante. E suas irmãs sabem. E como é que fica isso? Vamos conversar com ela, mas ela é apaixonada pelo homem. E o seu pai? Conte para mim essa história, que eu não estou entendendo isso. Então, meu pai é bonzinho. Ele vai, faz o trabalho dele, volta tudo que pede, a gente fica morrendo de dó dele. E o que você faria com isso? Deve contar. Vai lá e fala, enfia o dedo na cara. Por que eu estou contando isso? Porque isso deu um pano para a manga no grupo de discussão enorme. Que absurdo, vai lá e fala e pronto. E tira o homem de lá, isso está errado e fim. Um jeito de pensar. Outro jeito de pensar. Doutor, vai lá e convence a mulher e pronto. Não eu, né? Claro. Alguma de vocês escolhe, juntem as 3, juntem a mamãe numa sala fechada e lava a roupa. Outra alternativa. E a terceira alternativa: eles são um casal. Vocês são filhos do casal. São particularidades que fogem ao controle de vocês. Vocês são todas maiores de idade. Tem a vida de vocês. E talvez esse assunto não diga respeito a vocês. Como é que é? Pois é. Ele não é mais seu pai, ele já te ofereceu a vida, está tocando a vida, vocês são casadas, mas eu não acho certo, exato. E continue não achando. Mas tu tem que respeitar a intimidade daquele casal que deu origem a ti. Porque eles têm. Aí vocês decidem. Bom, então qual que é o correto disso? Bem longe de eu dizer isso, o que é correto ou o que é errado. Mas estou colocando na bandeja todas as possibilidades que estão disponíveis para elas. Eu não sei o que elas fizeram. Não sei. Mas estou dizendo que houve a necessidade de abrir os olhos e respeitar a individualidade daquele casal que já tem aí os seus 60 anos, sei lá, talvez um pouco mais. É isso. E respeito a respeitar a individualidade daquela pessoa em relação às suas preferências, ainda que te machuque por dentro. Olha que coisa curiosa. Isso é importante ser amadurecido, para que tu formes uma opinião, para que tu não atrapalhes. Tu lembre no começo da palestra, nós estamos falando de alguém com papel de irmão. Irmão lá, irmão. Tem um defeito, tem uma dificuldade, como é que tu ajuda a irmã? Orientando, explicando, brigando, ok? Ou seja, está socrática a conversa, né? Estamos terminando. Ou seja, nem toda explicação vai acabar com resposta, mas vai acabar com pergunta. Feliz aquele que na hora de dar o troco perde a vontade. Chico Xavier, pense nisso. Pense. Amadureça essa ideia. Muito bom. Esse é o último caso. Essa é uma postagem
de uma pessoa, de um rapaz que à época tinha 16 anos, filho de uma família de docentes, universitários, pessoas de bom nível cultural, com gente, com pessoas espíritas na família, e essa é uma postagem de uma das suas, não é uma postagem genérica, obviamente, tem muitos lugares. E essa postagem estava lá com 16 anos de idade. Bom, então aí a primeira pergunta: vocês sabem quem tem filhos pequenos ou netos, sei lá, que seus filhos postam, ou visitam, ou compartilham? Importante. Importante. Os psiquiatras dizem que nós emitimos sinais de alerta. Dizem que ninguém se suicida por acaso, correndo. É algo arquitetônico. Vão vindo sinais, manifestações, falas. Quando eu digo suicídio, entenda-se outras más inclinações também. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque há não tanto tempo atrás, essa pessoa que fez essa postagem, com 18 anos, foi presa por tráfico de drogas, causando uma convulsão social dentro do mundo. Então significa, o Espiritismo te protege de fazer algo errado? Não. Alguma religião te protege, qualquer uma? Não. Significa que existem possibilidades das pessoas errarem debaixo do nosso nariz e a gente não enxergar? Sim. Sim. Isso quer dizer que eu vou ficar postando, falando, olha lá, quem diria o filho do Senhor? Não. Aí não. Aí é maledicência. Ou seja, divulgar uma atitude deletéria em relação de uma outra pessoa que é teu irmão, porque esse é o tema da palestra. Por isso que a postagem é genérica, nós não vamos falar da onde é, não importa. Mas saibam que é importante esse tipo de noção. Não propaguem fake news, porque fake news, ainda que verdadeira acerca de alguém, continua sendo maldade. Vamos fechar. Agora vou tocar esse bichinho aqui. Esse é um filme, gente, 2022. Está no Netflix. Você sobe para mim, por favor. Terminando. Veja se soltas. Está um somzinho alto aí. Tá vendo aqui? Naquela manchinha de luz. Ela mesma, naquela manchinha de luz. Você chama outra coisa. É a coisa mais distante que você olhar o olho O que é uma estrela? não. É uma galáxia. O nosso Sol é uma estrela da galáxia Via Láctea. Sabe quantas estrelas há na Via Láctea? Eu não faço ideia. 300 bilhões. Nossa. A Andrômeda é uma galáxia com 1 trilhão de estrelas. Todas brilham juntas. Essa, meu família, é a definição de uma vida. Deus é tão infinitamente vasto. E essa é a obra dele. Nós ficamos com vocês. Ele brinca com milhões de estrelas e trilhões de galáxias. Ele sabe o meu nome. Dito isso, O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o meu nome. Eu tenho um destino traçado para mim. Eu vou saber qual é. Onde? essa moça, ela teve um câncer, e o filme está lá no Netflix, quem quiser ver, é uma história real. E essa definição prende-se ao fato, agora vou contar o último caso. Visitei uma pessoa que tem um geninho, não sabe, conserta qualquer coisa. Ele é meio doidinho, o jeito dele, normal. Mas ele é ótimo, ele, a mulher dele, pessoas boas. E recentemente, uma parente deles tinha um marido muito bravo e ninguém entrava no quarto dele. Aí um dia, esse senhor desencarnou e eles foram mexer no quarto do homem. Foram num armário que era
top secret, ninguém chegava perto dele. E chegando lá, eles abriram um monte de sacos plásticos, cheios de dinheiro, mas dinheiro cruzado, dinheiro guardado há muitos anos que já perdeu o valor. E a tia dele começou a chorar, ficou muito triste e disse: como é que pode ele ter feito isso comigo? Por que ele fez isso? Você tem tanta necessidade, eu poderia ter ido passear, poderíamos ter ido comer em algum restaurante, não sei. E ela começou a ficar muito brava, ficava emocionada quando me contava. Aí eu fiz algo que fazia muito tempo que eu não fazia. Eu peguei uma nota do bolso e disse assim: Orson, quanto vale isso? Então vamos lá. Mostrei isso para ela. E se eu fizer isso? Quanto vale isso, Orson? Eu fiz isso para ela. Minha querida, isso é um pedaço de papel que hoje até vale alguma coisa, mas no futuro não vai valer. Vai deixar de valer. Como esse dinheiro que o vosso esposo guardou ali. Agora só imagine que a vida faz isso com a gente. Ela bate, machuca, estraga, dói. Agora quer que eu diga para a senhora: se um pedaço de papel não perde o valor depois de amassado, por que Deus vai deixar a senhora assim? A senhora vale mais do que um pedaço de papel. A senhora terá a oportunidade de ver isso. Eu conheço eles de outra forma, são evangélicos, mas eles me toleram bem. E em outra encarnação de saber as explicações sobre isso. E saber que isso não é a razão de tudo. E que esse pedaço de papel amassado vale alguma coisa. Aos olhos de Deus, a senhora vale muito. E fechei com uma máxima deles mesmos. Os evangelhos usam uma frase muito bonita, mas vou usar para terminar. Eles dizem que se tu quiseres olhar a força de Deus, tu olhas para o sol. Se tu quiseres ver a beleza de Deus, tu olhas a lua. E se tu quiseres ver a maior criação de Deus, que sempre melhorará, tu olhas no espelho. E lá tu vai encontrar a maior criação de Deus, a ti mesmo. Meus caros, o tempo é passado. Eu agradeço a gentileza e a tolerância para comigo. Peço desculpas pelo avançado, esforcei-me para manter aí algo em torno de 60 minutos. Se alguém quiser questionar alguma coisa, cá estarei, se eles assim o permitirem. E vou passar o último slide só de encerramento mesmo, para não ficar estranho. Bom, eu ainda vou guardar, que eu ainda preciso disso. Pois é, tem essas coisas também. Mas um dia eu vou falar sobre isso. Porque um dia eu vim aqui a Matão e alguém, eu nunca pego dinheiro quando eu venho de viagem. Eu peguei uma vez. E no trânsito eu peguei um menino de 15 anos, perguntaram para ele. Eu dei o dinheiro para ele. Eu falei: vê, esse dinheiro vem de lá. Ele ficou olhando para mim, meio sem se importar, né? Mas eu vou dizer para ti que Deus devolve até isso. Só para saber. Até isso ele devolve para vocês. Vamos lá. Eu coloquei a biografia aqui, viu? Já as fontes que eu pesquisei, né? O trabalho que alguém depois quiser usar, sinta-se confortável com isso. E para fechar, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Já esqueci chave, já esqueci celular, já esqueci senha, compromisso, mas eu não esqueci de quem já me fez bem nessa vida. E quem fez bem nessa vida, para ti, só pode ser teu irmão. Obrigado pela gentileza.
querido. A nossa casa agradece realmente as suas colocações, sempre muito bem-vindas. Gratidão mesmo. Almeida, fala um número para a gente de 1 a 80. 79. Quem que está com esse número? Nós vamos sortear 2 livros aqui. Ó, Fafá. A Fátima é uma das nossas trabalhadoras da casa, merecendo um livro hoje. Mais um livro, mais um número então. Então, nós temos mais um aqui. Fala o número para a gente. 4. Número 4.